Você já sentiu que alguma coisa estava errada, mesmo sem conseguir explicar o quê? Não era paranoia, não era exagero, era aquele desconforto que fica no fundo do peito e não vai embora. Você continua a rotina, sorri, responde mensagens, cumpre o que precisa cumprir. Mas por dentro, algo começa a apertar. E quanto mais você tenta ignorar, mais forte esse incômodo fica, porque nem todo silêncio é paz. Às vezes, o silêncio é aviso. Às vezes, Deus não fala mais alto porque quer que você pare e perceba o que está acontecendo ao seu redor. Hoje eu quero te mostrar 3 sinais de que Deus está tentando te acordar, não para te assustar, mas para te chamar de volta antes que você vá longe demais e perca o que Ele quer fazer na sua vida. O primeiro passo nunca é entender tudo. O primeiro passo é parar de ignorar. Quando você para de resistir, começa a enxergar o que antes estava escondido. E aí a direção de Deus fica mais clara. A Bíblia diz que a paz de Deus deve governar o seu coração. Quando isso não acontece, não é porque você falhou de uma vez, é porque alguma coisa começou a sair do lugar e o seu espírito percebeu antes da sua mente. Você percebe que já não está mais em descanso. Tudo fica pesado. Até decisões pequenas parecem difíceis. O coração fica inquieto. E mesmo sem entender, você sabe que não está vivendo do jeito certo. Esse é o tipo de sinal que muita gente chama de fase ruim. Mas nem sempre é isso. Às vezes, é Deus mostrando que a sua alma está cansada de andar na direção errada. O segundo sinal é a repetição. A mesma mensagem volta. A mesma palavra aparece. A mesma situação se repete de novo. Como se o céu estivesse insistindo com você sem parar. Você abre o celular e vê algo que fala exatamente com o que está vivendo. Depois, ouve alguém dizer a mesma coisa em outra conversa. E então percebe que não é coincidência. É insistência. Deus muitas vezes usa repetição para chamar a atenção de quem já começou a desligar por dentro. Quando uma verdade volta várias vezes, talvez não seja barulho demais. Talvez seja você ouvindo de menos. Você tenta chamar isso de acaso para não ter que responder ao que sente. Mas lá no fundo, algo em você sabe. Sabe que tem um recado aí. Sabe que existe uma direção sendo mostrada. Sabe que não dá mais para fingir que não viu. O terceiro sinal é o desconforto com o caminho que você está seguindo. O que antes parecia normal começa a incomodar. O que antes você aceitava sem pensar, agora já não combina mais com o seu espírito. Você entra em lugares, conversa com certas pessoas, aceita certas rotinas, e algo dentro de você avisa que aquilo já não faz sentido. Não é frescura. É discernimento nascendo dentro de você. Quando Deus começa a te acordar, aquilo que era confortável perde a força. Aquilo que era comum começa a parecer estranho. Aquilo que parecia certo já não cabe mais no coração de quem está sendo puxado de volta. E é aí que muita gente erra. Em vez de parar, insiste. Em vez de ouvir, acelera. Em vez de voltar, tenta se acostumar com o desconforto como se ele fosse normal. Mas Deus não mostra sinais para você brincar de adivinhação. Ele mostra para te proteger, mostra para te reposicionar, mostra porque ainda existe propósito, e Ele não quer te ver perdido em rotas que não foram feitas para você. Talvez o que você esteja chamando de fase ruim seja na verdade um chamado. Talvez o que você chama de aperto seja o céu tentando te acordar antes de uma escolha errada. Talvez Deus esteja fechando portas para evitar dores que você ainda nem viu. Você precisa parar de tratar todo o desconforto como inimigo. Algumas inquietações são só alertas. Algumas interrupções são misericórdia. Algumas portas fechadas são proteção disfarçada de frustração. Se a paz sumiu, pare. Se a mensagem se repetiu, ouça. Se o seu espírito está incomodado, não endureça. Não siga adiante como se nada estivesse acontecendo. Deus pode estar tentando te salvar de um caminho que parecia pequeno, mas era perigoso. E sabe o que quase todo mundo faz? Ignora o aviso porque ainda não aconteceu nada grave. Só que o sinal aparece antes da queda. O desconforto vem antes da ruína. A inquietação vem antes do erro que poderia ter sido evitado. Por isso o discernimento é tão importante. Nem tudo que parece apenas uma sensação estranha é simples emoção. Às vezes, é a graça tentando te puxar de volta pelo braço, antes que você entre onde não deveria entrar. Deus não precisa gritar para ser ouvido. Muitas vezes,
Ele sussurra através da paz que some, da palavra que se repete e da insatisfação que você não consegue explicar. E se você prestar atenção, percebe que ele estava falando o tempo todo. A pergunta não é se Deus ainda fala. A pergunta é se você ainda está sensível o suficiente para perceber quando ele fala. Porque um coração distraído chama de coincidência aquilo que um coração atento reconhece como chamado. Talvez você tenha passado dias tentando entender por que tudo parece fora do eixo. Talvez tenha pensado que era só cansaço, ansiedade ou estresse. Mas e se fosse Deus te mostrando que algo precisa mudar agora? Se isso está acontecendo com você, não endurece. Não corre mais rápido. Para. Respira. Ora. Escuta. Porque às vezes a sabedoria mais espiritual não é avançar. É admitir que o céu está te chamando para voltar. O primeiro sinal é simples. A paz some. Coisas que antes pareciam leves começam a pesar. Você ora, mas sente dificuldade. Você tenta seguir, mas algo dentro de você não se aquieta de jeito nenhum. Talvez hoje seja esse momento para você. Não um momento de medo, mas de despertar. Não de culpa, mas de retorno. Não de desespero, mas de resposta. O céu ainda chama e você ainda pode ouvir. Então segura isso no coração. Se a paz sumiu, se a mensagem se repetiu e se o seu espírito ficou incomodado, talvez Deus esteja tentando te acordar. E ignorar isso pode custar mais do que você imagina. Se essa mensagem falou com você, não trata como acaso, leva a sério, porque talvez este vídeo tenha chegado até você como mais um sinal. E às vezes, um sinal repetido é exatamente o que Deus usa para salvar alguém na hora certa.